Vamos agora abordar um tema bem típico de um tema a ser abordado no nível universitário. Raramente ele é abordado no ensino médio, mas é bom que o professor saiba, mesmo porque esse assunto aqui entre nós, ele é muito mal compreendido, infelizmente, né? Esse tema é coordenadas generalizadas. Como dissemos antes, o número de coordenadas é praticamente, em princípio, infinito. O problema não é só definir coordenadas generalizadas, é como trabalhar com elas para efeito da cinemática. Aí sim. Como é que eu escrevo a velocidade em coordenadas polares? Como é que se escreve a velocidade em coordenadas cilíndricas? É isso que a gente vai resolver agora. Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos abordar a teoria geral, né? E no final vamos deixar para o aluno explorar as coordenadas esféricas. Isso estará na apresentação que ele terá em mãos, porque as coordenadas esféricas já dão um pouco mais de trabalho, mas é importante que ele conheça bem esse tema. Em primeiro lugar, o que são coordenadas generalizadas? Vamos imaginar três funções. Q1, função de x, y, z. Q1 de x, y, z. Uma segunda função, Q2 de x, y, z. Q3 de x, y, z. Tudo bem, três funções. Ora, eu posso pensar na transformação inversa, escrever x como função de Q1, Q2 e Q3, y como função de Q1, Q2 e Q3. Então, em princípio, eu começo com funções de três variáveis. Agora, como é que eu faço uso dessas funções, né, para efeito de especificar um ponto no espaço? Isso é interessantíssimo. Por quê? Quando eu penso nos valores constantes de cada uma dessas funções, a rigor eu estou especificando uma superfície no espaço. Q1 igual a Q1 zero, uma constante, isso define uma superfície, Q1 zero, de acordo com essa figura que está aqui. Q1 zero é uma superfície, está aí nessa cor arroxeada, não é? Muito bem. Agora, Q2 zero é uma outra superfície. Q3 zero, uma outra superfície. Três superfícies. Portanto, olha só que coisa curiosa. Eu posso especificar um ponto no espaço atribuindo valores constantes a estas funções, que agora chamamos de coordenadas generalizadas. Então, um ponto P, ele é o lugar geométrico do espaço da interseção de três superfícies. Elas se encontram num ponto P. É assim que a gente determina a posição de um ponto no espaço utilizando coordenadas generalizadas, de forma que um ponto P ele é dado por Q1 zero, Q2 zero, Q3 zero. Eu especifico os valores daquelas funções, né, quando nós consideramos aquelas funções como sendo constantes, né, de acordo, então, com essa animação aqui, né? Veja que nós temos aqui três superfícies se encontrando num determinado ponto e é assim que eu especifico, então, a posição de um ponto no espaço. Agora, tem uma outra coisa curiosa. É que se eu especificar apenas duas superfícies com valores constantes, eu vou obter uma curva. Eu já havia abordado esse tema antes. Vou obter uma curva, de acordo também com essa animação que eu tenho aqui. Muito bem. Agora,
como quem não quer nada, poderíamos pensar isso um problema de matemática apenas, né? Eu posso, a partir destas coordenadas, eu posso definir 3 vetores. E vamos chamar esses 3 vetores de vetores normais ou direções normais. E seria uma base que chamaríamos de base 1. O primeiro vetor é um vetor perpendicular à primeira superfície, que é 1. Como é que eu determino o vetor normal, uma superfície? Calculando o gradiente. O gradiente é I d dx mais j d dy mais k d dz, de forma que envolve derivadas, né? Então, considero o gradiente daquela função de 3 variáveis e o gradiente me aponta sempre para a direção perpendicular à superfície pelo ponto considerado, o ponto x, y, z. De forma que eu tenho, na realidade, 3 vetores normais às 3 superfícies, tomando o gradiente de cada uma dessas superfícies. Para a gente entender isso, vamos então a essa animação aqui. Agora, vamos então a uma outra base. Curioso, porque essa outra base, ela me dá os vetores que estão na direção tangencial a essa linha, a esta curva determinada pela interseção de 2 superfícies. Como eu tenho interseções de superfícies 2 a 2, eu tenho então 3 direções tangenciais. E esses vetores aqui, B1, B2 e B3, agora eu coloquei uma estrela para diferenciar dos anteriores, né? De forma que esses vetores aqui, eles me dão os vetores que determinam a direção tangencial. Veja que agora eu estou falando de uma linha, de uma curva, né? E esses vetores, então, me dão a direção tangencial a estas curvas, que resultam da interseção de 2 superfícies. Então, eu tenho esse conjunto de 3 vetores. O fato é que eu tenho 2 bases de vetores, né? Uma que é o gradiente de cada uma daquelas funções e a outra base é o que nós havíamos chamado de dr dqi. Tenho 2 bases, B1, B2, B3, B1 estrela, B2 estrela, B3 estrela. Eu procurei ilustrar aqui, apesar de não ter nenhuma precisão, né? Mas eu tenho 2 bases de vetores, né? E essas bases de vetores são bases ditas duais, né? Vetores de uma base são perpendiculares aos vetores da outra base, né? Então, em princípio, temos 2 bases de vetores. Ora, tendo 2 bases de vetores, né, eu posso, como eu havia feito antes no caso das coordenadas cartesianas, eu posso agora escrever um vetor em termos de uma base e da outra base. É claro que quando eu escrevo numa base, eu tenho V1, B1 mais V2, B2 mais V3, B3. Veja, V1, V2, V3 são vetores numa base. Agora, a outra base eu poderia também utilizar, mas eu prefiro agora, então, escrever V1 com índice em cima, V2 índice em cima e V3 com índice em cima. Também uma base, V1, V2 com índice embaixo, V1, V2 com índice em cima, nós estamos falando de componentes de vetores. Essas componentes têm o nome de contravariantes e covariantes. Elas são importantes na teoria da relatividade, mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes, não. Então, você tem sempre essas 2 bases. Note que para você achar a componente nessa base, eu tomo o produto escalar da outra base. Então, em geral, isso é um pouco complicado, porque eu tenho que, de fato, trabalhar com as 2 bases. A gente não vai entrar muito nesses detalhes, não. E, muitas vezes, a gente prefere trabalhar, né, com uma das bases. Veja, essas bases de vetores não são vetores unitários.
elas podem ter módulos diferentes, B1 diferente de B2, diferente de B3. É interessante isso. Mas a gente não vai, de novo, entrar nesses detalhes, vamos considerar casos relativamente simples e a gente pode sempre escrever um vetor utilizando uma base ou a outra base, mas usualmente é melhor trabalhar com as duas bases, exceto no caso em que essas bases são tais que cada vetor é perpendicular aos outros dois. Aí tudo se simplifica, como veremos depois, né? É o caso das coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, né? Esses vetores só diferem por um fator de normalização. Nesse caso, é o que a gente vai fazer, é melhor a gente trabalhar com uma base só. E agora a gente introduz o vetor E1, o vetor E2 e o vetor E3 como versores. E1 é B1 sobre o módulo de B1. E2 é B2 sobre o módulo de B2. E E3 é igual a B3 sobre o módulo de... é igual a B3 dividido por módulo de B3, né? O fato é que esses versores aqui, eles são agora, de fato, em primeiro lugar, isso vale quando eles são ortogonais, né, entre si, né? E agora eu não preciso trabalhar com duas bases, né? Trabalho com uma base só. E o vetor posição, então, eu escrevo em termos dessa base de versores, de acordo com essa figura aqui. Muito bem. O fato é que agora vamos fazer a cinemática, né? R de t é igual a x de Q1, Q2, Q3, né? Vezes I, Y, função de Q1, Q2, vezes 3, vezes J, Z. O fato é o seguinte, se eu derivar R com respeito ao tempo, eu derivo x com respeito a QI e agora dQI dt, né? É uma regra, né, para funções de funções, né? Muito bem. Agora, se eu colocar em evidência esses termos aqui, eu vou obter essa coisa curiosíssima aqui. É que o vetor velocidade em coordenadas generalizadas tem uma forma extremamente simples. É dQI dt BI estrela. Isso é fantástico, é muito interessante isso. Porque eu tenho uma maneira de escrever o vetor velocidade em para qualquer conjunto de coordenadas, né? Isso é bonito, isso realmente é muito bonito. Dá um pouco de trabalho para entender. E agora, já o vetor... bom, aqui estou repetindo, né, o vetor velocidade, como eu escrevo o vetor velocidade, eu ressaltei aqui com esse verde, né, mas de qualquer maneira, veja, tem uma componente só que é dQI dt, o vetor velocidade em qualquer conjunto de coordenadas. A aceleração é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, a gente não vai dar o resultado geral, mas envolve derivadas da energia cinética com respeito a QI ponto, e a derivada agora desse termo, menos 1 sobre m dt dQi. Mas é sempre possível escrever, veja, a velocidade em aceleração em qualquer conjunto de coordenadas. É muito interessante isso. Mas a gente vai trabalhar uns poucos casos, né, que são relativamente simples, né? Então vamos lá, coordenadas cilíndricas, são 3 coordenadas cilíndricas, z igual a z. Z é um plano, esse plano amarelo que está aqui, né? Z igual a 5 é um plano, né? Z igual a 7, um outro plano acima desse, né? A coordenada ρ e φ, a coordenada ρ era igual a raiz quadrada de x2 mais y2. A coordenada φ é o arco cuja tangente é y sobre x, né? Então, aqui está a definição dessas coordenadas cilíndricas. Eu uso ρ, φ e z. Z é a mesma coordenada das coordenadas cartesianas, né? Eu só mudo as coordenadas no plano. E um ponto é a interseção, então, de uma superfície cilíndrica, porque ρ igual a constante me dá, na verdade, x2 mais y2 igual a constante. No plano é uma circunferência, mas no espaço é um cilindro. E a coordenada φ igual a constante é um semiplano, começando no eixo z, formando um ângulo φ aqui com o eixo x, né? Então, tenho aqui as coordenadas cilíndricas e é bom a gente saber um pouco dessas coordenadas, né? Elas são muito úteis no estudo de alguns movimentos. Então, aqui eu tenho
o seguinte: a coordenada ρ igual a constante, ela me define uma superfície, que é uma superfície cilíndrica. Né? A coordenada φ igual a constante, ela me define um semiplano, começando do eixo z igual a zero, e esse semiplano forma um ângulo φ com o eixo x. E, finalmente, z igual a constante é o que a gente já sabe, é um plano. Né? Z igual a zero é o plano xy. Né? Então, essas coordenadas são obtidas assim. E é claro que um ponto P no espaço, basta eu especificar um valor de ρ0, um ângulo φ e a coordenada z. E esse ponto é a interseção dessas três superfícies. Né? É assim que eu determino um ponto utilizando coordenadas, no caso, cilíndricas. Né? Muito bem, agora tenho aqui os vetores da base cilíndrica. Eu escrevo R igual a xi mais yj, mas em termos de coordenadas cilíndricas, eu escrevo R assim. Na verdade, esse R, né, ele é igual a ρ vezes um versor, como a gente vai ver agora, que a gente dá o nome de ρ. Né? Mas estou me adiantando um pouco. Vamos lá. O B, ρ estrela, é a derivada de R com respeito a ρ. Ora, derivando com respeito a ρ, eu tenho cosseno φ vezes I mais ρ vezes seno φ vezes J. Derivada parcial, esse termo aqui é igual a zero. Veja só, B, ρ estrela, né, é dado por essa expressão. Veja que esse vetor não é constante. Para cada valor do ângulo φ, ele tem um módulo mesmo, sempre, né, que é igual a 1, nesse caso. Né, mas ele tem sentido e direção diferentes em cada ponto. Né. Muito bem. B, índice φ, estrela, é dr dφ. Veja, dr dφ. Para derivar R com respeito a φ, eu derivo cosseno com respeito a φ, eu tenho menos seno, então ρ vezes menos seno, mais, derivando seno φ com respeito a φ, eu cosseno φ. Então, menos ρ seno φ, mais ρ vezes cosseno φ, e BZ é derivada de R com respeito a Z, que é K. Aqui, tenho aqui os vetores da base. Da outra base, eu vou tomar o gradiente, eu não vou fazer isso porque não é necessário. Esses vetores aqui, se pode ver que são vetores ortogonais, esses vetores dessa base e da outra base. Nesse caso, para que complicar? Trabalha com uma base só. Agora, para a gente entender essa base, vamos assistir aqui a essa animação. Esses versores Eφ são dados aqui. À direita, eu tenho as propriedades de ortogonalidade desses versores da base, Eφ, ρ e z. Eles são perpendiculares entre si. E tem módulo 1. Então, quando eu trabalho com coordenadas cilíndricas, eu faço uso dessa base de três versores. E, ρ, cosseno φ I mais seno φ J, e φ igual a menos seno φ I mais cosseno φ vezes J, e, finalmente, e φ igual a K. Muito bem, então essa base. Na base cilíndrica, eu escrevo um vetor em termos de combinações desses versores aqui, e essas combinações, né, elas definem as coordenadas de um vetor na base cilíndrica. Né? Então, por exemplo, o vetor posição, ele é dado por ρ vezes Eφ, ρ vezes Eρ mais E vezes K, né? Onde Eρ é dado aqui e Eφ é dado aqui. Né? Agora vamos à velocidade em coordenadas cilíndricas. Faço um exercíciozinho e mostro que a derivada de Eρ com respeito ao tempo é igual a dφ dt vezes Eφ. Isso é simplesmente fantástico, porque a derivada de um desses versores da base cilíndrica, ele é igual
um vetor da base cilíndrica, né, Φ, vezes dφ dt, que normalmente nós associamos com a velocidade angular, né, de um objeto, quando a gente considera, por exemplo, um movimento circular. A outra propriedade notável é que dφ dt é igual a menos dφ dt vezes ρ. Então, isso é importante para a gente escrever o vetor velocidade, né, em coordenadas cilíndricas. R é igual a ρ vezes E, índice ρ, mais EK. V, então, como é que eu acho a velocidade? V é igual a dρ dt vezes ρ, está aqui, mais ρ vezes dρ dt. Veja, mas esse dρ dt é igual a dφ dt vezes Φ. Consequentemente, eu obtenho ρ vezes dφ dt vezes Φ, mais dz dk. Está aqui, olha só. Não é tão difícil assim, né, determinar, fazer cinemática em coordenadas cilíndricas. É claro que ele é um pouco mais complicado, porque os vetores da base não são vetores constantes, depende do ponto do espaço e, consequentemente, ao determinar, por exemplo, a velocidade, você precisa levar isso em conta, que esses vetores da base não são vetores constantes. Foi isso que a gente aprendeu antes, não são constantes. dρ dt é igual a dφ dt vezes Φ. dφ dt é igual a menos dφ dt vezes ρ. Está aqui uma demonstração, podem olhar isso depois com calma, né? Mas aqui está a velocidade em coordenadas cilíndricas. Tenho aqui, portanto, o vetor velocidade tem componentes dρ dt, ρ vezes dφ dt, e componente dz dt. São as três componentes do vetor velocidade nesse referencial generalizado. Muito bem. E a aceleração? Bom, a aceleração só dá um pouco mais de trabalho, né? Porque agora, veja, eu pego aqui o vetor velocidade, eu tenho d2 ρ dt2 mais dρ dt mais dρ dt vezes dφ dt dt vezes Φ, mais ρ vezes d2 φ dt2, e assim por diante. Veja, eu tenho que derivar, né? Vai aparecer aqui, a rigor, 5 termos, né, quando eu derivar, e uso aquela propriedade lá e agrupo. Isso está feito aqui, né, é só olhar depois com certo cuidado, mas o que a gente verifica é que a aceleração, na verdade, tem 3 componentes. A componente z da aceleração, né, é d2z dt2, como a gente já sabia, mas a aceleração tem componentes ρ e φ. Esse é o fato, né? Tem componentes ρ e componentes φ. E, agrupando essas componentes, eu tenho que a ρ é igual a d2ρ dt2 menos ρ vezes dφ dt ao quadrado, e a φ igual a 2 vezes, porque eu agrupei, dρ dt vezes dφ dt mais ρ vezes d2φ dt2. Veja, já não é tão fácil fazer, não é? Agora, é claro que num movimento circular, por incrível que pareça, isso aqui facilita tudo, né? Então, fazer uso de outras coordenadas pode ser vantajoso, apesar de parecer, né, um pouco mais complicado do que quando a gente considera as coordenadas cartesianas, né? De fato, as expressões são mais longas, mas no caso de alguns movimentos, faz muito sentido fazer uso de coordenadas cilíndricas, por exemplo. O que é interessante é o aparecimento aqui de uma aceleração dita centrípeta, né, apontando sempre para o centro, porque ela tem o sinal menos aqui. É uma das componentes da aceleração, que no caso do movimento circular é muito importante entender essa aceleração dita centrípeta. Agora, vamos a um caso mais simples, né? Mas não é tão mais simples, eu apenas desprezo o eixo Z, né? São umas coordenadas polares. As coordenadas polares, elas na verdade são as coordenadas cilíndricas, só que no plano. Faça Z igual a 0, nas coordenadas cilíndricas. É um caso particular das coordenadas cilíndricas, onde o movimento se dá no plano, Z igual a 0, então faço Z igual a 0. E agora, de novo, né?
x é igual a ρ vezes cosseno φ, y é igual a ρ vezes seno φ, eu defino ρ e φ, mas a gente já fez isso antes, não é muito diferente na realidade do outro caso. Agora eu escrevo o vetor posição no plano, na base polar, como sendo igual a ρ vezes e ρ, né? Então eu uso esses dois versores, e ρ e φ. E ρ cosseno φ vezes i mais seno φ vezes j, e φ igual a menos seno φ vezes i mais cosseno φ vezes j, né? Aqui eu tenho então uma animaçãozinha para a gente entender esses dois versores. Muito bem, e agora, voltando àquelas duas propriedades que nós já vimos, né? As derivadas de ρ com respeito ao tempo e de φ, né, com respeito ao tempo, agora podemos fazer a cinemática. A velocidade tem duas componentes, né? E essas componentes são dρ dt, a componente vρ, e ρ vezes dφ dt, a componente φ. E aqui nós estamos só lembrando, né, que esses versores, eles de fato, eles são tais que o φ ele é sempre tangencial, né, a uma circunferência passando por esse ponto, e o vetor ρ é perpendicular a essa curva tangente à circunferência por esse ponto indicado aqui em vermelho. Portanto, nesse ponto P1, φ está tangente à circunferência e ρ perpendicular à circunferência, apontando da origem para fora, né? E veja que nesse outro ponto, φ, né, é tangente à circunferência, mas por esse ponto. E ρ perpendicular à circunferência por esse ponto. Ou seja, esses versores, eles de fato não são constantes, e é isso que facilita um pouco as contas. Dada a velocidade, portanto, né, as componentes da velocidade, derivo agora e já tenho aquele mesmo resultado que eu tinha antes. A aceleração tem uma componente tangencial, pensando numa circunferência passando por esse ponto, e uma componente normal. É o resultado que a gente já havia discutido no caso anterior. Então, a aceleração, é bom lembrar, né, tem duas componentes. Quando a gente for estudar um movimento circular, nós vamos começar por esse resultado aqui, né? Como é que a gente faz a dinâmica em coordenadas polares, né? Muito bem, então a aceleração tem duas componentes, né? Uma componente que nós, inclusive, havíamos chamado de centrípeta, e uma que é tangente à curva. Uma é a componente normal, pensando num ponto P e numa circunferência passando por esse ponto P, uma componente é a componente tangencial, né, à curva, e a outra é uma componente normal à curva. Muito bem. Aqui tem um exemplo em coordenadas esféricas, né, mas a gente pede, então, para o aluno, para ele dar uma olhadinha agora nessa parte da apresentação, para que ele acompanhe os passos no caso desse conjunto de coordenadas, que é bem mais complicadinho, né, em termos de contas, né, do que os casos analisados anteriormente, mas é bom o aluno ter uma noção sobre coordenadas esféricas.